desdobramento da canção brasileira levou a uma questão da elaboração dessa masculinidade ou da alma masculina que não era segundo aqueles critérios patriarcais machistas e tal. Existe esse declínio do patriarcado que Oswald de Andrade profetizava e defendia e que nós estamos vendo acontecer quando se discutem justamente as identidades. Tem um pensamento, um tipo de pensamento que acho que é uma base do machismo, é o seguinte: uma coisa é ou não é. E isso tudo fazem parte de uma ficção, né, que acabam fazendo dessa figura masculina um ser de ficção. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Alma Masculina, conversas sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e você já sabe que eu conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira, e vocês precisam saber que sem eles esse projeto não aconteceria e a gente já está chegando aqui a mais uma temporada graças a essas parcerias pra lá de luxuosas. Seguimos com esse espaço para entender as visões dos nossos convidados sobre as masculinidades da forma mais aberta possível, entendendo que o tema das masculinidades exige muito aprendizado e trocas constantes. Por isso, nosso propósito é escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Então, nos acompanhe. Você que ainda não ouviu os episódios anteriores, vai lá no nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts ou ainda nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Então hoje a gente está aqui em São Paulo, eu, Conrado, Góes, Vitor Vieira, para conversar com ele, finalmente, José Miguel Wisnik. Bem-vindo ao Masculina, Wisnik. Muito obrigado, Paulo. Que sensacional, cá estamos. Assunto fascinante. Assunto fascinante, né? É. Zé ou José? Como é que a gente vai seguir nessa conversa? Zé. Zé. Porque o nome José é impraticável, assim, no cotidiano, né? Sim. Coloquial, assim. Zé Miguel é como me chamam. Sim. E no episódio 3 do Alma Masculina, quando eu perguntei ao diretor artístico do Grupo Corpo, Paulo Pederneiras, quem ele gostaria de ouvir aqui, ele respondeu assim. Uma pessoa que eu gosto muitíssimo, que com certeza seria uma entrevista maravilhosa, é o Zé Miguel Wisnik, que é um amigo do coração, é uma pessoa que eu tenho a maior admiração. E como é que você gostaria de se apresentar aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, Wisnik? Eu sou uma pessoa que tem muitas atividades, o que durante muito tempo fazia com que fosse difícil reduzir numa palavra o que era, quem eu era, né? O que eu faço. Eu acho que depois cheguei à conclusão que eu trabalho com sons e sentidos, ou seja, com música e poesia, com a palavra e com tudo que é sonoridade na palavra, mas também na música, na dança, né, tal, inclusive minhas parcerias com o Grupo Corpo, com o maravilhoso Paulo e Rodrigo e todo mundo lá, e com teatro, então, e ao mesmo tempo que eu escrevo. Então é difícil reduzir isso a uma palavra, mas eu acho que essa minha paixão é o encontro da música com a linguagem. Eu sinto que eu sou como se fosse, a minha história é assim como se fosse um cometa, só que a cabeça do cometa não está na chegada, veio depois, como se fosse a cauda e depois é que vai para o núcleo, né? Então eu acho que na minha vida, hoje em dia é que esse núcleo ficou mais, vamos dizer, constituído, assim. Alguns me conheciam como músico, outros me conheciam como professor, outros porque eu tinha escrito livro, etc. E às vezes umas pessoas não conheciam as outras e não sabiam em suma, que aquelas várias pessoas eram a mesma. Eu acho que com o tempo eu fui cavando uma espécie de túnel entre esses mundos que parecem separados e hoje em dia eu transito por esse túnel, né? Então é uma coisa, afinal, essas coisas aparentemente distantes se tornam uma só. E acho que hoje em dia, inclusive, as pessoas em geral sabem que eu sou, ao mesmo tempo,
músico e escritor, não é? Que eu sou professor e artista e assim. Um túnel que começou lá em São Vicente, né, na Baixada Santista. É torcedor do Santos? Eu sou torcedor do Santos desde criancinha. É engraçado essa imagem que você traz, porque a sensação de que dá de que as coisas não são separadas na vida, né? Assim, eu sei que você encontrou a música para agradar sua mãe estudando aos 7 anos, aos 17 já era solista na Orquestra Municipal de São Paulo, alimentado literariamente, né, pela biblioteca do seu tio e tantas outras influências aí, né, que foram surgindo nessa vida. E em termos de literatura, eu fico impressionado como que você já mencionou do seu lugar de mestre, né, doutor em literatura, já depois de décadas atuando na USP, ainda parceiro dessa área, né, íntimo de Carlos Drummond de Andrade, de Guimarães Rosa, de Mário de Andrade. Você chegou uma vez a falar que Macunaíma era a falta do pai, né, na literatura brasileira. Eu queria saber o que essa influência toda, o que esse conhecimento todo ampliou seu olhar sobre as masculinidades, mais especificamente do brasileiro. Eu acho que isso foi sendo elaborado, muitas vezes com dificuldade, mas desde a minha infância e o lugar onde eu cresci, São Vicente, Santos, era um lugar que tinha muito... Eu tinha uma escola pública muito boa, professores excelentes, eu pude ter uma formação literária, assim, que já me preparou para isso. Quer dizer, além de uma coisa que na família tinha, a referência do livro, tinha um estímulo para isso, na escola também. Então isso foi definitivo para mim, né? Ao mesmo tempo que tinha uma vida musical muito forte em Santos. Santos tinha excelente madrigal Ars Vivas, tinha um festival de música contemporânea, era um polo de referência da música de vanguarda na América Latina. E tinha o Santos Futebol Clube, naquela altura, o maior time de todos os tempos, com o maior jogador de todos os tempos, e não só isso, porque jogava-se futebol na praia, tinha futebol de várzea. Então, assuntos, depois eu escrevi um livro sobre futebol, mas que está ligado a essa experiência, né, lá, assim como música e literatura, ou seja, essas muitas coisas que eu vinha fazer estavam todas estimuladas já naquela situação. Agora, masculinidade. Aí eu acho que entra uma questão interessante, porque ao mesmo tempo eu jogava futebol e tocava piano. Digamos que essas são duas coisas que, a princípio, garoto que joga futebol vamos dizer, homenzinho, né? Tem aquilo, já é um paradigma masculino e tal, que tá. Mas tocar piano e se interessar por música e poesia é um garoto sensível. Em né? plena ditadura, né? Sim, a ditadura começou, eu tinha, não sei, eu era adolescente e, portanto, esses anos de colegial foi nesse clima de repressão. Mas havia principalmente uma cultura machista, né, de fundo patriarcal, antiquíssima, que fazia logo esse crivo entre... o garoto sensível já é visto assim, como meio viado, uma coisa assim. Então, para mim, então, eu acho que talvez isso tenha me colocado, acho, questões sobre quem eu era, bem, diante desses modelos, né? Porque o modelo do masculino. E eu certamente não correspondia inteiramente àquele modelo, embora, como eu gostava de futebol, e depois tudo para mim confluiu para um desejo amoroso que vai para as mulheres, né? Mas tem uma combinação interessante, que um dia minha cunhada, acho que resumiu bem, muito tempo depois, casada com meu irmão, ela disse... o meu cunhado é um homem sensível, mesmo sem ser gay. Ou seja, ser gay é um pressuposto da sensibilidade, né? Isso. Ela, certamente no mundo dela, não tinha conhecido nenhum homem sensível que não fosse gay, né?
E eu adorei que ela tenha identificado em mim, né, vamos dizer, essa coisa que essa fronteira não funcionava propriamente. Eu acho que a minha relação com essa identidade, vamos dizer, masculina, foi uma construção que foi, no fundo, o entendimento disto que a minha cunhada veio depois a formular, né? E eu acho que depois a canção popular, porque a canção foi o lugar onde, para mim, se juntaram polaridades que pareciam difíceis. Eu queria ser escritor, queria ser músico. Estudava piano para ser concertista, mas também estava ligado à literatura. Será que dava para juntar essas coisas? Parecia também impossível juntá-las. Mas a canção popular, não é? Quando eu estava ali no fim do colegial, os festivais da canção e tudo aquilo, revelou que era possível alta poesia, que era ao mesmo tempo música. Então a canção parecia resolver os meus dilemas, né? Além disso, eu acho que o desdobramento da canção brasileira levou a uma questão da elaboração dessa masculinidade ou da alma masculina, que não era segundo aqueles critérios patriarcais machistas e tal, essa construção do masculino. Então, para mim, é claro que é uma referência de formação em todos os sentidos, Caetano Veloso, não é? Caetano Veloso, para mim, eu me reconheci, eu me identifiquei, não é? Ali, quando surgiu, para mim foi uma descoberta realmente de alguma coisa que nos vários planos, estético, político e existencial, correspondiam a coisas que queriam se formular para mim, né? E claro que Caetano Veloso e Gilberto Gil foram formuladores de uma masculinidade sensível, onde essa fronteira do masculino com o feminino se dissolvia daquele jeito antigo, né? E como que então as possibilidades de ser, né? Então tantas canções, na verdade, toda uma trajetória de vida, o modo como, não só o que eles fizeram como obra de arte, mas aquilo que a gente viu neles durante essa geração, que é uma transformação do próprio corpo, da voz, de tudo. Gilberto Gil, né, mudou de ser um jovem administrador de empresas para ser uma figura que era um homem da meditação oriental e africano, né, e o masculino e o feminino contido nisso. Então tudo isso foi uma lição de vida para os ouvidos, para a mente e para os olhos. Tudo isso foi encarnado numa experiência, né, que se tornou uma experiência coletiva. Para mim, então, isso foi fundamental. É tão interessante te ouvir falar o quanto que os referenciais são importantes, né? O quanto que, se a gente tem um referencial e paradigmas muito restritos, a gente limita a própria existência, né? A própria maneira de se descobrir, né? Ao longo desse trânsito, né? Desse túnel. E você falou de uma coisa que eu não posso deixar de pegar esse gancho, que é você é autor, dentre vários livros, do Veneno Remédio, Futebol e o Brasil, que é de 2008, que você fala um pouco das relações entre esse esporte e a formação da identidade brasileira, em especial das masculinidades. É possível ter algumas pistas do que definiria as masculinidades brasileiras em relação com essa dita paixão nacional, Wisnik? Talvez a questão que você me coloque seja difícil, porque ela coloca ao mesmo tempo duas instâncias, duas entidades, que é a construção do masculino, né, e por sua vez o lugar do futebol na cultura brasileira, né? Na infância eu gostava mais das conversas de mulheres do que de homens. Não, os homens, quando eles estão fazendo papel de homens ali, não no sentido, tenho, quer dizer, conversas maravilhosas com amigos e são fundamentais para mim, né? Mas eu digo, naquela época, as mulheres sempre era mais interessante, elas estavam mais, aquilo era mais verdadeiro,
revelava mais da vida, que os homens estavam muito conformados num papel já muito previsível. Então, o que eles falavam entre eles quando eles estavam fazendo esse teatro era tedioso em relação ao enorme interesse que existia em ouvir conversa de mulher, né? Então, eu tenho um fascínio sempre pelo mundo feminino como uma coisa que escapa a essas fronteiras, esses contornos da masculinidade e tal, e a gente se pergunta por que isso acontece, né? Assim, eu escrevi uma vez uma coluna no Globo sobre isto, que aliás era num momento em que havia uma discussão que envolvia o Bolsonaro, e já o Bolsonaro fazendo uma campanha contra o que seria, o que ele imaginava que fossem as cartilhas de educação sexual, que seriam, na verdade, promotoras de uma homossexualidade generalizada. Em suma, isso que está hoje instalado no poder, ali se apresentava e tal. E eu, na época, eu pensei o seguinte, que existe uma lógica machista, né? Antes de ser uma posição existencial sexual, tem um pensamento, um tipo de pensamento que acho que é uma base do machismo, é o seguinte: uma coisa é ou não é. Então tudo tem que ser submetido a esse crivo. Sem degradês, né? Não tem degradês, não tem nuances, não tem negócio. O homem que é homem faz, né, o corte ali e tal, e aí mostra que ele é homem mesmo, e ele se protege com essa estacato, essa né? estacato. Destacar é cortar, né, capar qualquer possibilidade de as coisas serem mais interligadas e permeáveis, né, e ambíguas e complexas e tal. Então, homem que é homem, é homem. Se não for homem dentro do modelo do que se supõe que é o masculino, então é viado. Então, homem é homem, viado é viado. E aí tem um problema para esses, porque o homossexual, o homoafetivo, que o homem que não se enquadrar nisso, coloca para esse machista uma questão, vamos dizer, altamente problemática, porque aquele é uma coisa e é outra, né? É um homem e não corresponde ao modelo de homem, então é alguma coisa que tem uma ambivalência insuportável. Desde que o homem é homem, né? Desde que o homem é homem, que a ambivalência é constitutiva. Então, o sujeito acha que aquilo tem que ser tratado a pancadas para ser erradicado esse erro, não é? Que é não fazer a clara distinção entre o que é e o que não é, né? Então, eu pensava a questão saindo da lógica masculina, indo para uma lógica que admitem que uma coisa é e não é. A lógica poética, a lógica artística, que não é a lógica clássica aristotélica, que faz a separação clara entre uma coisa e outra, né? Quando são diferentes não podem ser iguais. Homem que é homem, para mim, é meio viado. E isso é a definição, porque justamente comporta a ambivalência, que ele compreende, incorpora, sabe da ambivalência dos seus desejos, e nem isso, por isso, perturba a sua aceitação do que seja a sua orientação sexual. Então, o homem padrão para mim seria meio viado, quer dizer, padrão nesse sentido de uma outra lógica, né? É um outro modelo, e existiria pelo menos 4 tipos de homens, se pensarmos assim, né? Sem entrar com a complexidade do trans, que envolve aí outras questões ainda, mas você tem aquele que é e não é, que é o meio viado, o homem. Tem aquele que é o homossexual assumido, não é? Aquele que não tinha lugar. Na minha infância não existia essa figura, isso é muito recente, que existe o discurso em que o sujeito se apresenta como sendo homossexual, né? E podemos aqui continuar já brincando com a palavra viado, quer dizer que e essa figura ganhou uma força identitária e uma força política, e ela ocupou um lugar que estava, vamos dizer assim, recalcado até pouco tempo, e isso remetendo aos milênios, né?
Aí a gente pode dizer que tem um outro tipo que seria, então, o meio veado, o veado inteiro, o meio veado inteiro. O meio veado inteiro é aquele que não é e é. De certo modo, é aquele que esconde essa possibilidade de compreender essa ambivalência e, portanto, aquilo nele está escondido, tem essa dualidade, ele não é e é, né? Teria uma certa homofobia aí. Tem uma homofobia, aí tem um conflito consigo mesmo, né? E depois tem o veado inteiro e meio, que é aquele que é e é, né? Ou seja, totalmente assumido com toda a potência e, se necessário, a extravagância que está contida nessa afirmação, né? Em suma, um jogo interessante, né, para se pensar a questão, e acho que isso é que tem se colocado nesse momento. Isso virou um embate tremendo, porque o pressuposto de que só pode ser, o homem é ou não é, e o que supõe, portanto, a correção, a retificação, a repressão, a cura, né? O ataque, o assassinato, todos são formas dessa lógica, né? E acho que a gente ganharia em poder jogar com a dança, né, dessas possibilidades. As mulheres têm muitas vezes, né, uma verdade que nos homens, e quanto mais o modelo teatral, a construção do personagem se faz, mais eles precisam estar protegidos, separados. Talvez por isso eu achasse as conversas dos homens mais chatas, porque eles estavam muito mais protegidos da verdade, da força da vida, às vezes, né, do que elas quando falam. Eu estou impressionado porque todos os temas possíveis do Alma Masculina já foram tratados nos primeiros minutos da conversa, né? E reafirmando essa ideia de que, né, a Laerte, a cartunista Laerte, que esteve no 5º episódio aqui com a gente, ela indicou um livro que chama O Homem Não Existe, da Cristina Montenegro, que ela fala justamente disso, de que o homem é um ator tão frágil, porque as mulheres se identificam como coletivo dentro de um momento da história da humanidade, e que os homens não tiveram esse momento ainda. Né? Então, a característica de um ator social, homem ou homens, não existem, né? E de que essa influência do patriarcado, que depois chamaram de masculinidade hegemônica, e que esses conceitos vão se adaptando ao longo das décadas, né? E vão descobrindo que a gente tem universos das masculinidades, no plural, universo das feminilidades, e que isso cada vez mais atravessa um ao outro, né? Para criar inúmeras possibilidades para que o indivíduo possa ser indivíduo, né? Indivíduo singular. Indivíduo singular. Lugares comuns, como Alvina Muscat. Quais são as atitudes ou as ações mais recorrentes e palpáveis para quem está ouvindo a gente reconhecer aquilo que castra esses afetos, que não deixa expressar vulnerabilidade, medo, fraqueza para os homens? Acho que é a vergonha, né? Não é? A vergonha que impede ele de ser autêntico. O medo de sair do modelo e ser criticado. Quer dizer, isso foi o que eu aprendi com os homens. Eu tenho clientes que são gente que estudou, de classe alta, que tem poder, etc. Outro dia um cliente estava me dizendo que ele foi fechado no trânsito, né? E ele desceu do carro, assim, com uma primeira reação, queria brigar, etc. Depois ele pensou, eu não quero arrumar uma briga aqui. E pegou e fez um sinal para o cara, entrou no carro e se virou e foi embora. E ele ficou se mortificando durante horas para saber se ele foi macho ou se ele foi mariquinha, se ele mostrou fraqueza, se aquilo estava certo ou errado. Quer dizer, é um cara que está em análise faz tempo, ele já aprendeu muitas coisas sobre ele mesmo, mas no social ele tem medo de não corresponder à imagem que esperam dele. E é engraçado, tudo que você fala
tanto no seu livro quanto nessa nossa conversa, revela um homem com uma preocupação com o externo muito grande, né? Com o olhar Sem do dúvida. outro. Sem Como dúvida. se a gente tivesse um Big Brother, um grande olho sobre Mas nós. Temos, Malvina? Tem. Sempre tiveram. Bom, todos temos, né? Tem esse Big Brother, são os grupos de poder. Os grupos de poder sempre estiveram aí, sempre tentaram nos enquadrar. Ninguém inventou essa história do Adão e Eva do nada, né? Tá certo? Então, tinha uma intenção. Quer dizer, a religião tem uma intenção. E como é que você domina uma população, um grupo? Você tem que estabelecer regras, né? E quem estabelece essas regras? O mito é o maior formador de regras, porque o mito não é apenas uma ordem, ele pega na alma, ele te ameaça, ele é um tabu. Essa foi a Malvina Muscat, psicóloga, e que esteve aqui com a gente em vários episódios da temporada 2019, autora do livro O Homem Subjugado, que também é outra boa dica de livro. Eu tenho uma certa dificuldade de pensar o mito como sendo apenas um instrumento de poder, no sentido de subjugar. Para mim, o mito é uma coisa mais complexa do que isto. A arte se alimenta em grande parte do mito. O mito é ambivalente ele mesmo, quer dizer, os mitos da masculinidade e da feminilidade são complexíssimos desde sempre, não é? De longa data. Os mitos não são machistas, necessariamente, né? Muito ao contrário. Agora, é claro que eu chamaria isso de uma ideologia machista, que usa, quer dizer, formas degradadas do mito, né? Eu reservaria o mito para ser essa linguagem que toca no inconsciente, e é sempre sujeita a uma leitura aberta, e nesse sentido os mitos como sendo algo que nos é um instrumento para se pensar os poderes quando são impermeáveis, estabelecidos e tal. Aí o mito, na verdade, são formas ideológicas cristalizadas, estabelecidas. Inclusive, o uso da palavra mito para definir Jair Bolsonaro, né? Que é um exemplo disso que a gente está falando. Agora, o masculino tem uma posição algo protegida em relação às suas fragilidades, ou suas ambivalências, etc. Ele está atrás do escudo, né? Que eu acho que, portanto, quando ele se vê desnudado, isto é de extrema fragilização, né? Então, é uma mistura de um semblante de potência, né, com fraqueza. A própria ideia de potência, porque ele tem que simular que teria uma potência permanente, né? Quer dizer, que jamais fraqueja. Independente do entorno, né? Independente de qualquer situação e tal. Uma capacidade de ereção a toda prova, a qualquer momento. E isso tudo fazem parte de uma ficção, né, que acabam fazendo dessa figura masculina um ser de ficção. Todos somos seres de ficção, né? E convivemos num teatro íntimo e público. Mas então que seja de melhor qualidade. Por favor, bom teatro, né? Exatamente. Falando em mito, a gente falou, eu tô muito curioso para te perguntar isso. Qual que seria o mito que mais representa esse homem contemporâneo? Qual homem contemporâneo? Já respondeu. Muito bom. E você uma vez falou que tudo que você faz é música, né? Inclusive quando você dava as aulas, e que seu jeito de associar as ideias era musical. Uhum. Você já mencionou aqui, né, que você é uma pessoa de muitas parcerias, né, de amizades de muitos anos, né? Na dança, as parcerias com Tom Zé, com Caetano Veloso nos balés do Grupo Corpo, só para citar alguns deles. Teatro no Terra Estrangeira, né?
fazendo a trilha do filme da Daniela Thomas e do Walter Salles, Teatro Oficina. A música não tem como a gente deixar de pensar que ela é uma expressão da cultura, né? E nos últimos anos a gente viu algumas canções sendo questionadas, né, por conta dos seus conceitos invisíveis ali, ligados ou à violência contra a mulher, ou ao racismo, ou à homofobia. O que você pensa dessa atualização de conceitos que aconteceram, o que tem acontecido em relação a esse símbolo tão forte de uma cultura que são as canções e as músicas? Então, são coisas que estão mudando de lugar, né? Portanto, sujeitos, subjetividades que não tinham lugar, não tinham acesso à possibilidade ou da fala, ou de se assumirem, né? Hoje, numa verdadeira revanche que tem a ver com a exclusão social, o lugar da mulher, o escravismo e o racismo decorrente, são cargas muito pesadas de exclusão, violência, preconceito, que permeiam as relações desse teatro de que estamos falando. E então esse teatro entrou em questão e aí inclusive se viu, se constatou, se afirma que existem formas insidiosas e silenciosas de você calar alguém, de você afirmar um discurso sobre o outro, e essas coisas vieram à tona, foram politizadas, né? Houve uma politização do vocabulário e houve uma politização, inclusive, do lugar de enunciação. A certa altura, o politicamente correto foi o seguinte: certas palavras são, vamos dizer, legítimas e outras são ilegítimas, são espúrias e foram denunciadas enquanto tais. E ao mesmo tempo que depois, quanto à questão do lugar de fala, né, não é só o vocabulário, mas a tomada de posse da linguagem pelo sujeito, né, como sendo excludente, são questões fortes e verdadeiras que vieram à tona e provocam embates, deslocamentos e ressignificações, né? Então eu, por exemplo, não vejo às vezes palavras que não podem ser pronunciadas. Eu não gosto desse índex, porque eu acredito que a mesma palavra pode mudar de sentido conforme quem pronuncie num certo contexto, com uma certa enunciação e com todos os implícitos que estão na fala. Então a mesma palavra pode ser terrível usada por alguém e pode ser, vamos dizer, carinhosa, verdadeira, amorosa, dita por outro. Não é o vocabulário em si que define isto, né? Eu vou dar um exemplo muito ligado a isto, que é o seguinte: eu gosto de chamar a Laura, com quem eu sou casado, e tem uma relação com o casamento que o meu projeto de vida, meu desejo é de casamento que não termine nunca. Está ligado talvez aos modelo infantil, não sei, eu sou daqueles. Eu fui casado há 11 anos, fiquei viúvo, depois me casei de novo e estou casado há 35 anos. E chamo a Laura, quando me refiro a ela, de minha mulher, né? E eu sei que isso tem sido ressignificado, essa ideia de minha mulher. As pessoas preferem falar minha companheira, minha parceira, etc., justamente porque tem a suspeita de que a expressão minha mulher, o homem está se apropriando da mulher como se ela fosse posse dele. Mas eu vou dizer o seguinte: para mim isto é tão impensável, tão inconcebível, tão absolutamente fora de propósito para mim, para ela e para a nossa relação, que eu não tenho a menor necessidade de deixar de chamá-la de minha mulher, porque eu estaria com isto estabelecendo uma relação de dominação. Não existe essa suspeita entre nós, não existe essa questão dela para mim. Então eu dizer minha mulher é mais do que minha companheira. Companheira também, né, por
tantos sentidos da palavra. Companheiro, o sentido etimológico é cumpanis, aquele com quem você come pão, aquele com quem você come junto. São os companheiros. Mas, ao mesmo tempo, companheiro é aquele que divide, né, tantas situações da vida juntas, com aliança, com cumplicidade. Isso também. Mas isso ainda não diz tudo sobre a minha relação com ela, sobre o fato de ser uma escolha amorosa, de que aquilo é tomado como um destino de vida, e como ela é a mulher em mim, ela é minha mulher, entende? Porque a mulher que eu sou também está nela, e que tem essa troca, né? Então, por isso, esse é um exemplo, eu diria, dessa questão de que eu estava falando, que a mesma expressão pode ter sentidos diferentes, conforme ela for assumida e vivida, não é? Assim também, essa questão da correção política, do uso dos termos, etc., que também está presente na arte. Eu acho uma questão politicamente importante e legítima, né? Ao mesmo tempo que, mas esteticamente, às vezes não reconheço. Tem uma questão fundamental, às vezes, que é a ideia de que uma obra de arte tem que ser o testemunho da pessoa que realmente vive aquela situação, e que seria indevido que alguém que não vive aquela situação assumir o papel, né? E, de fato, muitas vezes isso é uma apropriação, vamos dizer, indevida, mas acontece que a arte é sempre o estar no lugar do outro. A arte é se pôr no lugar do outro. A arte não é uma questão de identidade só, mas é uma questão de alteridade. É a possibilidade que você tem de se desdobrar e você ser quem você não é. É muito nítido te ver falando, te ouvir falando, porque para você explicar esse exemplo tem uma elaboração, né? Uhum. Muitas vezes a gente acolhe uma crítica ou revê algum conceito sem essa elaboração tão afetiva, buscando essa alteridade e entender a dimensão que está por trás de tudo isso, o histórico do uso desse termo ou daquele. Aspas. Pessoas brancas não costumam pensar sobre o que significa pertencer a esse grupo, os brancos, pois o debate racial é sempre focado na negritude. A ausência ou a baixa incidência de pessoas negras em espaços de poder não costuma causar incômodo ou surpresa em pessoas brancas. Os homens brancos são a maioria nos espaços de poder. Esse não é um lugar natural. Foi construído a partir de processos de escravização. Alguém pode perguntar, mas e no caso dos homens brancos, pobres ou homossexuais, que não necessariamente possuem todos esses privilégios sociais de homens brancos heterossexuais ricos? De fato, é sempre importante levar em consideração outras intersecções. Porém, o debate aqui é sobre uma estrutura de poder que confere privilégio racial a determinado grupo, criando mecanismos que perpetuam desigualdades. Nesse sentido, mulheres brancas são discriminadas por serem mulheres, mas privilegiadas por serem brancas. O mesmo ocorre com homens brancos homossexuais, que são discriminados pela orientação sexual, mas racialmente falando, fazem parte do grupo hegemônico. Isso, de alguma forma, exclui as opressões que sofrem, mas o localizam socialmente no lugar da branquitude. Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. No seu álbum duplo Indivisível, você traz um hino anti-homofobia, composto pela Ana e o Zé Tati, Eva e Adão, ou Marchinha da Família. E já brincando com Eva e Adão, dois mitos, a gente já falou sobre mitos aqui. O que você pensa, o que você vislumbra para ampliar os direitos sexuais e ter uma educação que permita essa reflexão que você tem hoje, por exemplo, sobre alteridade? Esse assunto está bastante ligado àquilo que a gente vinha falando, né? Que existe uma educação pública para uma questão que é da vida humana, que é o crescimento, a maturação, a descoberta da sexualidade, a entrada, a experiência da sexualidade. Essas são questões cruciais para a vida das pessoas e tem sido tratada
como pelo lado, quer dizer, pelo o que se considera sendo ilegítimo. A tendência do governo atual é pensar da ilegitimidade da educação sexual pública, porque ela seria da ordem privada, da família, e na família para reproduzir os valores tidos como autenticamente familiares, que são, na verdade, valores patriarcais. Então, na verdade, é uma defesa contra a ideia de uma experiência pública em que não é mais a família patriarcal que está no comando, não é? Ou que a família patriarcal ela teria que interagir com o fato de que as experiências se ampliaram. Há, como diria Oswald de Andrade, um declínio do patriarcado, né? Existe esse declínio do patriarcado que Oswald de Andrade profetizava e defendia e que nós estamos vendo acontecer quando se discutem justamente as identidades, a constituição, o papel do feminino, do abalo da lógica patriarcal, essa que a gente tinha dito é ou não é. Então, o que acontece é que não se aceita uma educação que não seja pautada pela questão é homem ou não é homem ou é mulher, veste azul ou veste rosa, faz essa distinção. A sexualidade fica para depois do casamento, com respectivas virgindades, etc., como se essa realidade, em grande parte fantasiosa sobre o humano, pudesse ser estabelecida pelo Estado. No caso, a ministra Damares pensa nesses termos, né? Abolir a sexualidade numa faixa juvenil e supor com isso que não se trata da sexualidade como uma experiência a ser vivida, a ser elaborada com tantas complexidades envolvidas. Você busca informação sobre este homem que você é hoje, aonde, Wisnik? Como é que você lida com a sua saúde, com a sua sexualidade, entendendo essas mudanças todas? Você busca informações? Você é um cara que tem terapia ou seus amigos são esse lugar de apoio, de conhecimento hoje? Porque meu pai ou meu avô não tiveram esse acesso e esse entendimento de ser homem idoso, por exemplo, ou não adulto, ou mais do que jovem, enfim. Para mim, uma coisa que eu gostaria de ter feito mais cedo, mas que foi fundamental fazer, foi yoga, por exemplo. Yoga, para mim, aliás, primeiro chamava-se de yoga. Quando isso chegou no Brasil, a palavra é feminino e é aberto, né? Agora virou o yoga, né? Porque ele diz que isso é mais correto, isso é uma palavra original e tal. Mas para mim, yoga é feminino e é aberto, é a yoga. Para alongar bastante, né? Para né? alongar, fica mais alongado, mais aberto, e tem uma coisa feminina nesse... Inclusive naquele esvaziar a cabeça, em suma, que tem uma combinação, né, de respiração, alongamento e esvaziamento da mente. E acho isto maravilhoso, né? Assim, eu acho que isso faz um bem enorme para suas atividades, para você chegar nas coisas inteiro e pronto. Eu acho que ajuda muito isso. Às vezes eu fantasiava que talvez a Igreja Católica, que é uma religião milenar, cansada, e os evangélicos, porque podiam virar yoga. Assim, em vez de você ter aquele genuflexório, você teria um tatamezinho para cada um. E você teria a pergunta: vamos ver se Jesus Cristo está à nossa direita, lá ao fundo. Aí você faz uma torção. Entendeu? Vamos ver se está à nossa esquerda, que é o fundo. Agora no teto. Agora no teto. Corações ao alvo. Maravilhoso. Outro dia eu vi a Monja Cohen falando que tem um mosteiro beneditino que está fazendo mindfulness e yoga. Então,
Pois é, junta isso de maneira ecumênica e aí... E teremos menos guerras. Exatamente. Com As certeza. pessoas, em suma, essa coisa de se travar, em suma, acho que seria bom. E você já mencionou que está com a artista plástica Laura Vinci desde 85, né? Pai do Guilherme. Ele é professor de arquitetura ainda, não? Ele é professor de arquitetura, de História da Arte na FAO. A Marina, que é cantora também, né? Isso. A Yara e a Daniela, e também já é avô, né, Wisnik? Eu tenho 4 netos. 4 netos. E a paternidade rendeu uma música, que na verdade é uma confissão contundente, que é o DNA. Exatamente. Dessa história com a Daniela, que você conheceu quando ela já tinha 17 anos, né? Conta um pouco dessa experiência e se ser pai te trouxe uma cobrança muito exacerbada ou virou uma pressão, como é que você lida com a paternidade? Quando nasceu meu filho Guilherme, foi, acho que um dos acontecimentos mais fortes da minha vida, porque luminoso, tudo que eu tenho em mim, assim, de dúvidas sobre as dúvidas que eu tinha, inclusive sobre ter pai, sobre transmitir o legado da nossa miséria, como diz Machado de Assis, aquela coisa, eu tinha dúvidas, né, se ter filho, e sempre quem me levou a ser pai foram as mulheres. E foi, na verdade, a força delas que levou a isso. E então os filhos iluminaram de uma maneira inequívoca a minha vida. Mas eu tive uma experiência de paternidade que essa me abalou e me desafiou, que foi eu ter uma filha, Daniela, fora do casamento, que veio de uma paixão que fez com que ela nascesse, né? E a mãe me disse na ocasião isso: eu estou grávida, vou ter, isso não importa a sua opinião a esse respeito, não te cobro nada, mas ao mesmo tempo serei a mãe desta criança. E então eu conheci a Daniela no berçário, eu visitei e vi, né, a menina. Aquilo também teve uma outra força, porque, como diz a música, né, e certamente porque ela trazia uma questão que era a dificuldade de ser pai desta forma e ao mesmo tempo sendo casado e tendo os outros filhos. Aquilo era demais para mim àquela altura, mas ela mesma, a mãe, não me cobrava sobre isto. E combinamos que seria assim, e ela inclusive se casou, a menina teve outro pai, de quem ela gosta imensamente, ama, e ela cresceu longe de mim. Isso foi combinado, e para mim ficou assim, eu queria um momento em que eu pudesse encontrá-la, sendo então eu e ela. E essa altura, né, quando eu tinha notícias dela e perguntava, e sentimos que era o momento que tanto ela queria quanto eu queria. E o nosso encontro é aquilo que foi narrado na canção. A canção é sobre esse momento, sobre esse encontro. Como sempre, as mulheres me ensinaram tudo de mais fundamental, porque ela, aquela menina de 17 anos, o que ela me disse é aquilo que iluminava também o nosso encontro, que é porque ela me disse isso, que sempre foi criada como sendo algo que o pai biológico não importava tanto, e que importa quem cria, e portanto não fazia muita diferença, e ela nem sentia a minha falta. Mas na hora que ela me viu, aí sim, naquele momento ela sentiu toda a falta. Ela sentiu aquilo que parecia não estar dito, né? E ela foi capaz de dizer isso ali, naquele momento, não é? Então isso já foi um primeiro encontro apaixonante com ela, Daniela, que se tornou assim uma pessoa amada e
e inseparável das minhas outras filhas, né, que formam as três irmãs, como a gente chama, como já citando uma peça do Tchekhov, né? A literatura sempre arruma um jeito de te encontrar, né, exatamente. Wisnik? A literatura, ela já pensou em tudo isso e tal. E você tem outra música belíssima, Se Meu Mundo Cair, que diz um trecho que eu adoro: o que fica para trás até perder o chão, ter o mundo na mão sem ter mais onde se segurar. Se meu mundo cair, eu aprendo a levitar. Eu que aprenda a levitar. Eu que aprenda a levitar. Os homens são muito associados ao silêncio, né, Wisnik? E esse silêncio guarda talvez uma inapetência para a elaboração dos sentimentos para além da raiva ou para além da dor, né? E você viveu uma situação muito abrupta, né? Duas perdas muito próximas, muito jovem. Que caminho que você fez hoje, olhando para trás, para que não te adoecesse ou não prendesse seus pés no chão, ou que para continuar seguindo? Essa é a pergunta mais difícil de todas, né? Eu fiquei viúvo tendo 4 filhos, né? E depois perdi um dos filhos, 6 meses depois. Então, eu ao mesmo tempo vivi essa perda, as mortes, mas com crianças, né, com a vida ali. Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo, se vive a morte e a vida de maneira inseparável. Então, não existia qualquer possibilidade ou qualquer direito a afundar, né? Porque tudo aquilo ali levava para frente. E então eu acho que isso foi importante, o modo com a própria relação com os filho e filhas, fez com que a vida se recompusesse. E minha mãe, na verdade, que foi um socorro fundamental nesse momento, não é? E que esteve conosco até que Laura viesse. E Laura, por sua vez, se tornou mãe de uma prole aos 21 anos, né? Sendo ainda uma estudante. Então, na verdade, eu sou cercado de mulheres incríveis, né? Mulheres é o que há, entendeu? Eu sei bem do que você está falando. Eu também cresci sobre essa guia feminina muito forte. É isso aí, que você não para nunca de aprender, se não tiver nessa posição resguardada, né, do homem. Fora do mar. Você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequado dentro de um sistema? Você já se sentiu fora do mar? Pô, eu sou do mar, né? Então, a pergunta me diz respeito. Eu, quando morava em São Vicente, portanto, eu sou um paulista do mar, né? Eu nunca imaginava ou entendia que eu pudesse morar longe dali, que não tivesse na beira do mar, né? Depois eu mudei para São Paulo e isso já foi uma perda do mar. Que eu tive que aprender. Hoje em dia eu adoro São Paulo e não imagino outra cidade onde eu pudesse morar. Mas quando você perde o ambiente, né? O ar que você respira, a água em que você se sente como peixe dentro dela, né? Aí acho que na vida sempre tem situações que, quando chega um momento, quanto mais a gente pensa que está tudo certo e tudo estabilizado, né? Alguma coisa sacode isto, né? Através da vida vai sempre, né, caindo fora d'água e buscando de novo onde respirar, né? Cá entre nós, o que você faria para termos encontros mais viáveis para todo mundo hoje? Eu acredito na força da arte, da cultura, como sendo uma coisa pela qual se abrem
caminhos, se abrem portas, se abrem possibilidades assim impensadas. E acho que o Brasil é um país muito pujante, no sentido, com tudo que há de terrível, de horrível, tudo que há de violento, repressor. É um país do qual pulsa uma coisa forte que se apresenta justamente de muitas maneiras. Por exemplo, é um país onde às vezes o mais erudito se encontrou com o mais popular, né? Com a informação dos livros, com a coisa da rua, né? Hoje eu acho que é uma coisa dos últimos tempos no Brasil. Pessoas das periferias apareceram de uma maneira potente, articulada, criativa, tanto no pensamento quanto na arte. E todas as coisas são sinais de um país de uma sociedade que ela é amarrada por coisas que querem impedir que esta pujança, essa força se manifeste plenamente e traga as transformações que são necessárias, né? Que são apontadas por essas mesmas manifestações do pensamento, da vida e tal. Então, é um país escravista, tardio, né, que continua mantendo relações e laços fortes com os modos escravistas. É um país desigual, violentamente desigual, que reage de maneira terrível. Setores, forças e algo do país reage a qualquer ameaça de uma mexida, por pequena que seja, nesse quadro. E nós estamos vivendo tempos especialmente difíceis em relação a isto. E não por acaso essa guerra, esse embate foi em grande parte para a cultura, e o bombardeio, o ataque à cultura e ao pensamento, né? As artes em sua multiplicidade e as universidades. Não por acaso, porque é aí mesmo que estão forças que são emancipadoras, que desfazem essa concentração de poderes, essa retenção, essa regressão. Então, eu acho que o embate foi em grande parte para o campo da vida cultural, e que o que nós temos que fazer é isso mesmo que fazemos, ainda com mais força, né? Então, tudo que represente a possibilidade de pensamento, diálogo, reflexão, aqui mesmo, agora, ou em qualquer outro lugar, nas escolas, mas também nas situações informais em que haja encontros, tudo isso é algo que aponta no sentido dessa abertura, né? Escuta aqui. Wisnik, você tem alguma dica que tenha a ver com essa nossa conversa? Para mim, as canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil são imbatíveis no sentido de tratarem realmente de tudo isto, de tratarem a gente, né? Ao mesmo tempo, o Feitiço do Tempo é no mesmo sentido de que eu gosto daquelas narrativas, cinema, romance, às vezes, que expõem esse negócio do homem, obcecado pelo seu papel machista, pelo negócio, pela sua fantasia sedutora de ter as mulheres, de possuí-las, e ao mesmo tempo a mulher surpreendê-lo, e aí ele descobrir essa fantasia, né?
Há pouco tempo eu assisti os filmes do Antonioni, A Aventura, A Noite, e agora eu vou assistir O Eclipse. São filmes maravilhosos sobre isso. O homem está lá nesse lugar. Ele mostra muito bem esse homem que no seu papel ele é cego para o que está acontecendo com a mulher e ele mesmo cai nas armadilhas em que ele mesmo em que ele se põe o tempo todo. Então eu adoro isto, por exemplo, né? Então esses são filmes dos anos 60 e são filmes até considerados assim, lentos, né, com pouco acontecimento, mas olhando bem, eles estão tratando desse tipo de coisa. Agora, mais recente, por exemplo, tem o livro, eu gostei de uma novela de um argentino chamado Pedro Maral, chamado A Uruguaia. Então, é de um sujeito que sai de Buenos Aires e vai a Montevideo para trocar o dinheiro, né? Porque acho que interessava, os argentinos faziam isso porque interessava mais, acho, trocar dólar no Uruguai do que na Argentina, mas ali ele se envolve com uma mulher que ele tinha conhecido antes. E é principalmente uma novela incrível sobre os enganos do próprio homem, entende? Então, gostei muito do modo como é escrita e tal, e acho que toca também nesse tipo de questão. E como que a gente precisa ler mais os latinos, né? Pois é. Os nossos vizinhos, e a gente sente essa falta de pertencimento por conta da língua, mas a gente vive realidades tão próximas, né? E por falar em livro e cinema, eu queria indicar um livro que é O Que Move as Paixões, que é da Papyrus Editora, na qual os autores Clóvis de Barros Filho, Luiz Felipe Pondé, eles tentam fazer um percurso mostrando como que desde a antiguidade até os dias de hoje os afetos inquietam os filósofos, né? E o Clóvis, numa entrevista, ele falou uma coisa muito interessante: cada vez menos nos autorizamos a expor os nossos afetos, pois isso significaria expor também as nossas fragilidades e revelar a própria fragilidade só no último momento, em desespero de causa. Isso fala tanto dos homens, né? A gente tem medo da vulnerabilidade desse lugar desconhecido, né? E tem um outro filme também que, independente da performance no Oscar, já é um dos meus favoritos do ano, que é o Jojo Rabbit, que é incrível a forma como ele usa humor para expor e fazer uma paródia do fanatismo, né? Ele retrata a história de uma criança em plena Segunda Guerra, que é interpretado pelo Roman Griffith Davis, que ele é doutrinado pela juventude nazista. E daí acontece uma série de situações em que você vai reparando justamente esses moldes que você falou nos filmes do Antonioni, você reconhece ali sobre uma perspectiva de paródia em que você vê o quanto é atual os conflitos, não só em relação às masculinidades, mas em relação a essa padronização, né? Esse fanatismo, essa formatação dos indivíduos desde a infância, né? O filme ganhou o prêmio no Festival Internacional de Toronto, em breve vai estar nas plataformas aí de stream. Wisnik, como é que faz para te achar? Eu estou num processo de construção de um site. Eu estou agora empenhado na produção do que será um novo CD. E o CD seria lançado com um site. Porque como eu tenho atividades em muitos campos, é importante ter um trabalho de organização disso, um lugar de referência para todas essas atividades. Isso põe também um trabalho de pesquisa para montar esse site. Eu estou no processo de fazer isso, consciente do quanto isso é importante. Eu estou com dó de quem está fazendo isso, porque é trabalho pra caramba, né? Para juntar tudo isso que você faz num site. Pois é, mas tem pessoas que gostam disso e Ainda têm bem. Um talento incrível para isso. Tem uma página no Instagram onde eu ainda não postei nada. Qual que é? Eu te procurei, Wisnik. Qual que é seu Instagram? Eu nem sei, mas... A gente vai descobrir. Deve ser Zé Miguel Wisnik, gente. José Miguel Wisnik. Mas não tem nenhum. Vamos postar uma foto do Alma Masculina. Pronto, a gente vai estrear com a foto do Alma Masculina. Podia ser. Vamos lá. Que projeto você pode contar pra gente aqui para esse 2020, Wisnik? Eu estou nesse processo de composição para um disco e tal, porque faz um tempo que eu não gravo, né, canções novas e tudo. Então estou às voltas com isto. Wisnik, quem que você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui com a gente?
eu gostaria de indicar o Marcelo Genesi, compositor maravilhoso, instrumentista incrível, mas uma pessoa também com inquietações e com uma coisa muito especial que eu gostaria de ver como é que ele estaria aqui com você, com vocês. Marcelo Genesi eu conheci muito garoto, ele um compositor muito precoce, ele tocava com Chico César, depois se tornou um pianista, acordeonista incrível, mas depois se tornou um compositor de canções então tem uma trajetória muito bonita, inquietações muito bonitas e uma sensibilidade que acho que tem a ver com aqui. Ótimo. Wisnik, a gente estava conversando aqui antes de começar e eu fico super feliz de ver o quanto que, de alguma maneira, você é uma influência para mim, não só através da sua maneira de fazer um corpo mover, através dos balés do Grupo Corpo, como também ter dado corpo a uma música sua, que num espetáculo chamado Amores Surdos, de um grupo que eu fundei com outros 4 parceiros, e de ver o quanto que é tão bom, porque às vezes a gente encontra alguém que é uma referência artística para você tão grande, né? E imagino para toda a equipe, ver que essa pessoa também é tão grande quanto a obra dela, né? E para além de ser grande, uma pessoa fluida na sua existência e que se permite alongamentos e fluências cada vez mais vivas e potentes. Obrigado por essa conversa. E eu queria te pedir para a gente encerrar com uma música. A gente tem um piano aqui no nosso estúdio, que foi uma armadilha, na verdade. A gente trouxe esse piano para cá só hoje, para que você pudesse tocar uma música para gente. Pode ser? Acredite quem quiser. Quando você nasceu, ouvi seu grito, embora longe, muito longe de você. Meu coração bateu, tambor aflito e tonto de bater. De tanto ser demais, de tanto ser além, de tanto bem eu não ter paz. Um raio quando cai, no medo que me fez não me sentir capaz de ser teu pai. Anos se passaram pela vida e te criaram, noites de lembrar e de esquecer, sonhos que não sei me esconderam e me mostraram esse dia em que eu te encontrei, moça e mulher. E ali em frente a mim você me disse que a falta que eu nunca te fiz então se fez. E desabando como um edifício, abria um abismo a nossos pés. Você nos viu também no fundo de ninguém, e o que se revelava a sós, que elo nos valeu, que elo ela e eu, e a lua absurda sobre nós. Tênia, dança a sua dança, dança em espirais. Ponte indecifrável onde nos levais, seja onde for, onda do mar, mágica tão frágil ser e nada mais. Tênia,
E vocês podem ver trechos inéditos dessa conversa no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. E no nosso site você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns e o episódio na íntegra. Então anote aí, comcultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários, a gente sempre fica super feliz, e compartilhe a Masculina nas redes para que a gente possa chegar cada vez a mais lugares. Você nos encontra em diversas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, entre outras, e no Facebook, /Almasculina Podcast, e no Twitter, @Almasculina, e no Instagram você nos encontra como @Almasculina e também no perfil Paulo Azevedo Oficial. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Zé Miguel Wisnik e Malvina Muscati. E também não posso deixar de agradecer Paulo Pederneiras, Angélica Nogueira, Daniel Magri, Natália Vieira, Ricardo César Santos, Rodrigo Noronha e Roberto Vogel. Bom, nosso episódio fica por aqui. O Masculino é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem. No Instagram ele está como @Conza01. Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos. Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, @Vitor Vieira Fotografia. E eu, Paulo Azevedo, na idealização, produção, roteiro, edição e apresentação. Esse podcast conta com a colaboração da sua companhia e é realizado pela Comcultura. E você, que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.